Olá, professores do Santa Lúcia. Eu sou o Cauã, do segundo A, e eu estou com o meu grupo, e os integrantes são o Lucas Jardim, o Enzo Franco, Pedro Vilega, Ezequiel Moreira e Henrique Bayer. O nosso trabalho é interdisciplinar das ciências humanas. Agora eu vou contextualizar um pouco sobre a cultura do ódio. Desde o início da sociedade, ela tem padrões, e mesmo que eles estejam ocultos, eles ainda existem no nosso meio. Quando esses padrões são quebrados, algumas pessoas elas se sentem desconfortáveis com o diferente, e desperta assim uma indignação dentro delas. Hoje em dia, esse tipo de não aceitação da diferença no próximo é muito comum. Um exemplo disso é quando alguém diz que tem uma religião diferente da pessoa. A pessoa que está na cultura do ódio, ela vai pensar assim: ah, por que que ela não segue a minha? Por que que a minha tá certa e a dela tá errada? Por que que ela não consegue ver que a minha que tá certa, entendeu? E resumidamente, ela fica indignada porque o próximo pensa diferente. Ver isso como aspecto da nossa sociedade que envolve uma cultura do ódio e também falar por que ela está tão presente na nossa sociedade. A cultura do ódio, a cultura do ódio em nossa sociedade tem aspectos como discriminação racial, orientação sexual, opção religiosa e até com peso ou algum tipo de deficiência. Tais situações ocorrem pois o ódio, apesar de toda sua violência, é o elemento mais fácil de unir um grupo. Como um exemplo de Leandro Carnal, como um exemplo que Leandro Carnal falou, a gente pode ver isso como ocorre. Segundo ele, uma sala de aula é dividida em grupos, que não se falam, não se gostam, mas é apenas um professor e tal nota baixa que imediatamente todos se unem. Só que agora eles têm o que odiar em comum, e tendo o que odiar em comum, somos todos irmãos. Por motivos que nem o exemplo de Leandro, podemos ver por que o ódio é tão presente no nosso cotidiano. Amar em comum é muito difícil, mas odiar em comum é muito fácil. Tudo bem, então agora eu vou analisar um pouco as contradições do processo de globalização e da sociedade 4.0. Assim, a globalização, de início, ela é um fenômeno caracterizado pela intensificação das relações econômicas, comerciais e culturais entre os países. Então, ou seja, esses países eles se unem para formar algo melhor e eles tentam melhorar em conjunto. Porém, a gente pode ver uma contradição, como exemplo, na própria pandemia que estamos vivendo atualmente, onde todos os países estão precisando de ajuda de uns dos outros e vemos que há países que estão recebendo menos ajudas e muitas vezes os mais necessitados são os que menos estão sendo ajudados, onde os países estão apenas querendo lucrar em cima dos outros e não estão pensando na população em si, apenas em dinheiro e em política. Eles dificilmente estão querendo ajudar as pessoas por própria vontade. Isso acontece em alguns países, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. E em relação à sociedade 4.0, podemos ver que ela é uma sociedade que tem início com a aparição dos computadores, onde o mundo fica digital. E o conhecimento e a informação ainda é realizado pelo humano. Porém, no quinto estágio, que é o que nós nos encontramos, nós estamos na sociedade 5.0, onde tem a inteligência artificial. E na 4.0 já havia o problema de desemprego, onde muitas máquinas estavam tomando o emprego de pessoas em fábricas, indústrias, empresas. E nós vemos que isso está cada vez acontecendo mais com países como o Japão, que estão se desenvolvendo mais tecnologicamente. E lá, até em hospitais, já temos inteligência artificial substituindo seres humanos. Nós podemos ver que isso é o novo futuro, onde ficará cada vez mais difícil de arrumar um emprego. Eu vou falar um pouquinho sobre a cybercultura. A cybercultura é uma cultura que surgiu ou está surgindo a partir das redes sociais, de computadores e de outros suportes tecnológicos, através da comunicação virtual, a indústria do entretenimento e o comércio eletrônico. O conceito de cybercultura tem vários significados, mas pode-se entender como uma forma sociocultural que advém uma relação de trocas entre sociedade, cultura e as novas tecnologias, criadas em 1970. A cybercultura também é um termo utilizado na definição dos agenciamentos sociais das comunidades no espaço eletrônico virtual. Pegando agora o conceito de Pierre Levy sobre a cybercultura, ele contextualiza desde os anos 70 como se fosse tipo igual o rock, que
foi crescendo e foi sendo hateado, e mesmo assim não impediu de várias pessoas, tipo, curtirem a música ou mesmo fazerem a música. E a mesma coisa com a internet, ela cresce cada vez mais com o tempo, e ele também usa o termo, que é como se fosse como o pensamento dos maniqueístas, que como se tivesse um lado bom e mal desse lado da internet, cada vez mais vai crescendo os dois lados. E, e assim a gente chega na cultura do ódio, que é o lado ruim da internet, que vem acontecendo com cada vez mais intensidade. E um monte de pessoas, elas, tipo, fazem discurso de ódio sobre outras pessoas, e assim a gente entra no conceito de Karl Marx, que ele fala sobre alienação, que as pessoas, elas veem o que veem e elas acreditam apenas naquilo, elas não vão atrás da verdade, elas são alienadas por causa daquilo. E também as pessoas não existe mais o conceito na internet de igualdade social, e isso vem acontecendo com cada vez mais intensidade, o que é muito triste, porque as pessoas deviam se unir, tá, ao invés de ficar umas contra as outras cada vez mais. Eu vou abordar uma perspectiva de valores éticos e filosófica de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A partir da Renascença, o período passou a ser conhecido como uma Idade Média. Assim, para poder caracterizar a Era das Trevas por uma razão, localizada entre o florescimento da filosofia helenística na Antiguidade e sua retomada no fim do século XIII. Pode-se destacar dois períodos na filosofia medieval. O primeiro, a patrística, que teve o maior expoente, o Santo Agostinho, o filosófico que adaptou os pensamentos de Platão aos preceitos da Igreja Católica, e o outro, a escolástica, assim chamada em razão das universidades medievais. O escolástico foi marcado pela tentativa de conciliação entre a razão e a fé. Um dos mais importantes nomes da filosofia medieval e maior representante deste período foi São Tomás de Aquino. Então, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção, professores. E espero que tenham uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. O grupo agradece.